Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 139 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Vamos lá para a questão 139, que é uma questão de matrizes. O pessoal fala que não cai muita matriz no Enem, né? Mas esse ano aqui caiu. E não é uma questãozinha muito difícil, não. Ela é bem simples. Apesar de ter esses símbolos aqui que assustam um pouquinho, ela é bem simples da gente fazer. Vamos lá então fazer a questão. Ó. A transferência eletrônica disponível, ou seja, o TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Quando a gente quer transferir dinheiro de um banco para outro, por exemplo, do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, eu não posso fazer uma transferência normal, eu tenho que fazer uma transferência eletrônica disponível, tenho que fazer um TED. É diferente, então é isso que ele está nos explicando aqui. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, o banco 1, o banco 2, o 3, o 4 e o 5, durante um mês. Bom, até agora é só historinha para nós, né? Para fazer essa análise, ele dispõe esses valores em uma matriz A que tem os elementos A e J, em que o I é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, e o J é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Agora a gente para aqui e vamos entender o que ele quis falar com esses carinhas aqui. Muita gente, né, ficou bem chateado com essa parte, não conseguiu entender, que estava muito difícil, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, galera. Olha só, quando a gente dá um nome para uma matriz, aqui, por exemplo, eu dei o nome A, então os elementos vão ser do tipo A minúsculo. Se fosse matriz B, então eu colocaria um Bzinho aqui. E esse I e J representam o quê? Galera, olha só, vou botar aqui, ó, o A e J. Esse Izinho aqui, ele representa qual a linha que esse elemento está. E o J representa qual a coluna que esse elemento está. Então, quando ele nos fala que o I varia de 1 a 5, então ele está dizendo para nós que a nossa matriz tem 5 linhas. A primeira linha é a linha 1. A segunda é a 2. Nessa ordem. Então, eu botei aqui, ó, 1 para representar que essa aqui é a linha 1, linha 2, 3, 4 e 5. E o J, que representa a coluna, varia de 1 a 5 também. Então a gente tem a coluna 1, que é essa aqui, a coluna 2, que é essa aqui, e assim por diante. Num total de 5 colunas, por isso que variou. Agora, só para a gente entender melhor esse A e J, vamos pegar 2 exemplos aqui dessa matriz. Por exemplo, eu vou pegar, deixa eu ver, esse aqui, ó. Esse elemento, ele está na linha 2, não tá? Ó, essa aqui é a linha 2, então ele está na linha 2. E na coluna 4. Então, se eu fosse representar esse elemento aqui para dizer qual o nome dele, ele é o elemento A, o I dele vale 2 e o J dele vale 4. Então, esse elemento aqui é o elemento A24. E ele é igual a 1. Então, para essa matriz, eu posso escrever isso aqui, ó. Só mais um exemplinho aqui, vamos pegar esse outro aqui de baixo. Ele é o elemento A, porque ele pertence à matriz A, e ele está na linha 4, ó, esse 2 aqui está na 4ª linha, então o I dele é 4, e ele está na 2ª coluna. Então esse aqui era o A24, esse aqui é o A42, e eu poderia escrever isso, ó. O A42 é 2. Beleza? Só para a gente entender essa simbologia utilizada aqui. E o elemento A e J, como por exemplo esses dois aqui, ó, corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês que ele está fazendo a análise. Então olha só, vamos utilizar isso que a gente acabou de entender do enunciado nesses nossos 2 exemplos. Esse A24, que é igual a 1, está dizendo que o banco 2 transferiu 1 milhão de reais para o banco 4, via TED. Aqui, ó, o banco 4 transferiu 2 milhões de reais para o banco 2. É isso que ele falou, ó, vai do I para o J. Está aqui, ó, do banco I para o banco J. Então, essa nossa transferência
Só para colocar no nosso resuminho, o elemento A e J representa a transferência do banco I para o banco J. Observe que os elementos A e I são iguais a zero. Notem que aqui ele escreveu ó, A e I. Os dois são iguais, não são? Então ele está dizendo que o elemento A11, olha só, 1, é esse aqui. O elemento A22, que é esse aqui, ó, 2, 2, 3, 3, 4, 4, são esses elementos aqui da diagonal principal. Olha só, sempre que a gente iguala os dois índices aqui, no caso o J seria esse segundo, é igual ao I, nós temos o elemento da diagonal principal dessa matriz quadrada. E ele falou para nós observarmos que esses elementos são iguais a zero. Por que é igual a zero? O que esse cara representa? Ele representa a transferência do banco 1 para o banco 1. E esse aqui, ó, do banco 3 para o banco 3. Galera, um TED de um banco para ele mesmo não é TED, é uma transferência normal. Então, por isso que esses caras aqui devem ser zeros. Que ele falou aqui, ó, os elementos A e I, uma vez que o TED é uma transferência entre bancos diferentes. Não pode ser para o mesmo banco, por isso que é tudo zero. Então, essa é a matriz obtida pela análise. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é qual banco? Então, olha só, a gente vai ver o seguinte, essa linha aqui, ó, ela representa, nessa casinha, representa a transferência do banco 1 para o banco 2. Nessa casinha, do banco 1 para o banco 3. Aqui, do banco 1 para o banco 4. Então, se eu somar todos os elementos dessa linha aqui, ó, eu vou descobrir quanto que o banco 1 transferiu para todos os outros bancos. Então, eu tenho que somar cada uma dessas linhas para descobrir quanto que cada um dos bancos transferiu e ver quem que tem o maior valor. Vamos lá, então, ó. Vamos somar aqui, ó. 2 mais 2 mais 2, esse aqui vai dar 6. Então, o banco 1 transferiu um total de 6 milhões de reais para os outros bancos. O banco 2, somando aqui, ó, 2 mais 1 vai dar 3. Vou botar aqui para cima. 1 mais 2, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Banco 4, 2 mais 2 é 4. E o banco 5, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Então, a resposta, o maior é o 6, é o banco 1, gabarito letra alfa. Só para a gente aumentar um pouquinho aqui o conhecimento, galera, se a pergunta fosse, ao invés de qual o banco que transferiu a maior quantia, se ele tivesse perguntado qual o banco que recebeu a maior quantia, daí ia ser uma questão diferente. Daí, ao invés da gente calcular a soma das linhas, porque cada linha representa quanto o banco transferiu, eu teria que somar a coluna. Olha só que legal, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. O que essa coluna representa? Esse 2 representa quanto que o banco 1 transferiu para o banco 4. Aqui, o banco 2 transferiu para o banco 4. O banco 3 transferiu para o banco 4. Aqui o 4 para o 4, não tem ninguém. E esse aqui o 5 para o 4. Então, se eu perguntasse o banco que recebeu a maior quantia, bastava somar as colunas e ver qual que era o maior. Legal? Só para a gente entender um pouquinho mais aqui. Então, se vocês curtiram essa resolução até aqui, não esquece de apertar o joinha e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!